Oi pessoal, eu sou Fabiana Barros, hoje a gente vai falar sobre as 7 leis universais. Elas são desse livro aqui, do Kybalion. Essa é a versão comentada, tem uma outra versão que não tem os comentários, que é somente as leis e axiomas mesmo, tá? A primeira lei universal é a lei do mentalismo. Nela, ela fala o seguinte, que o todo é mental e que o universo é mental. E que tudo o que acontece, que a gente vê, inclusive a gente, é uma manifestação da mente universal, né? Então, assim, basicamente, a mente é a responsável por criar realidades, né? E quando a gente diz isso, a gente não diz somente da mente universal, mas em geral, a nossa mente também. Por isso que as pessoas insistem tanto nesse lance de positividade, enfim, né, de nos alimentar com bons hábitos, nos alimentar com pensamentos positivos, com ações positivas, porque tudo que fica rondando ali no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, vai para o subconsciente e se manifesta na nossa realidade. Para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse lance, né, daquilo que passa na nossa mente se manifesta na nossa vida, eu fiz um teste, né? Eu sempre gostei muito de assistir noticiário, eu gosto muito de assistir noticiário exclusivamente nesse momento da minha vida que eu tô longe da minha mãe, porque minha mãe assiste muito noticiário. Então, quando eu tô assistindo, dá a impressão que eu tô com ela, então é bem confortável. E eu fiz o teste de parar de assistir noticiário. Eu já tinha lido em um livro há muito tempo, que era um livro sobre hábitos, eu não lembro o nome dele, hábitos para mudar de vida, para ser feliz, enfim, e tinha esse tópico, para parar de assistir noticiário, porque as notícias chegariam para você de alguma forma, pela rede social, e não precisaria você estar ali regularmente assistindo aquelas notícias, né? E, ok, eu até acreditava que isso pudesse funcionar de uma certa forma, porque você para de ver tanta coisa ruim que acontece no mundo e vai se concentrando mais em coisas boas, enfim. Mas eu não entendia a profundidade disso, né? O que acontece? Você está assistindo noticiário, 99% das notícias que passam lá são ruins. Então, você está alimentando o seu subconsciente da crença de que só existe coisa ruim no mundo. Existe muita coisa ruim no mundo, mas também existem coisas boas, né? A partir do momento que você alimenta o seu subconsciente com a realidade de que só existe tragédia, só existe corrupção, só existe violência, enfim, e tudo que acontece no mundo, e não vê mais nenhuma outra coisa além disso, você passa a manifestar esses fatos, esses intempéries na sua vida, né? Então, quando eu parei de assistir os noticiários, eu percebi que realmente parecia que aconteciam coisas com todo mundo e comigo não. Eu recebia, obviamente, notícias, olha, tá faltando água no bairro inteiro. E eu há 3 dias aqui lavando roupa, eu tenho 2 filhos em idade escolar, eles tomam banho de 1 hora e nada de faltar minha água, porque eu nem sabia que isso estava acontecendo. E assim, parece absurdo, mas realmente esse tipo de coisa aconteceu comigo nesse período. Então assim, a gente tem que cuidar muito com os nossos pensamentos, porque eles vão alimentar o nosso subconsciente ali, e esse subconsciente é que vai começar a manifestar a nossa realidade por fora, tá? Então, de acordo com a lei do mentalismo, o processo é mental e o que tem na sua mente você manifesta para fora. Então, isso explica porque tanta gente é tão preocupada em ter ali um padrão mental positivo, enfim, porque talvez essas pessoas já tenham entendido que realmente aquele padrão ele reflete, né, no seu dia a dia, enfim, na sua vida. A segunda lei é a lei da correspondência. O que está em cima é o mesmo que está embaixo e o que está dentro é o mesmo que está fora. De acordo com a lei da correspondência, existe uma correlação ali entre os diferentes planos de existência, né? Tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. Então você, por exemplo, você acorda de manhã atrasado para ir trabalhar e aí você já fica nervoso, já entra num padrão mental negativo, né? Aí o seu café esfria, sua torrada queima, você corre atrás do ônibus ali e perde o ônibus, quando você chega você leva uma chamada do seu chefe, e aí o seu dia fica nessa sucessão de acontecimentos ruins, porque você tá totalmente transtornado por uma coisinha que aconteceu com você de manhã. Então você vai criando mais fatos correspondentes a
à sua tempestade mental, tá? Então, se o seu estado mental estiver somente naquilo que te aconteceu, a primeira coisa horrível que te aconteceu, vai continuar acontecendo coisas horríveis. Mas se você, de repente, aconteceu uma coisa ruim, você está atrasado, você respira, relaxa e segue seu dia, pode ser que esses fatos ruins, eles parem de acontecer de forma mais recorrente. E pode até começar a acontecer o contrário. Então, a terceira lei do universo é a lei da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra, né? Então, tudo no universo tem uma frequência vibracional, né? E cada uma é diferente da outra. Algumas são mais similares, outras não, mas tudo está sempre vibrando, até o que parece estar parado. Vamos falar, por exemplo, da energia do dinheiro. O dinheiro é uma energia e ele tem uma frequência ali vibracional. Se a gente estiver vibrando nessa mesma frequência, a gente acaba conseguindo atrair dinheiro com mais facilidade. E o contrário também, né? Se a gente vibra numa frequência diferente do amor, por exemplo, a gente não vai atrair com tanta facilidade situações em que o amor acontece. E isso com tudo na vida, né? Você pode reparar que às vezes você tá tão feliz, tá tão bem, que certas pessoas se afastam de você. E aí você até comenta, nossa, que bom que eu tô num estado que até as pessoas tóxicas estão se afastando de mim, porque a sua vibração ficou diferente da dela. E aí ela vai repelindo mesmo. A quarta lei é a da polaridade. Então tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Então assim, a gente fala em graus, né, nesse caso. Porque as polaridades, vamos supor, positiva e negativa, que não é ruim ou bom, é simplesmente excesso e ausência, né? Então vamos lá. Eu tenho a temperatura. A temperatura ela varia entre calor e frio. Então, uma está na polaridade positiva, a outra está na polaridade negativa. Mas é a mesma coisa, é temperatura, quente ou frio, né? E ela pode ficar morna, ela pode ficar mais ou menos, ela pode ficar gelada. Então são vários graus diferentes. A mesma coisa são com sentimentos, por exemplo, amor e ódio. São a mesma coisa, só que em polaridades diferentes. Não tem aquela história assim de que a pessoa é super apaixonada pela outra, de repente separa e vira um ódio terrível, porque ela estava na polaridade positiva e migrou para a polaridade negativa do mesmo sentimento, né? Medo e coragem. Eu lembro que quando eu era pequena, que eu sentia medo assim, de ir numa montanha russa, alguma coisa, chegava um estado em que eu me forçava a virar uma chave para ir com tudo e sentir a coragem. E era uma coragem enorme que surgia daquele medo, porque eu invertia a polaridade, né? O medo é a mesma coisa que a coragem, simplesmente estão em graus diferentes. A quinta lei é a lei do ritmo, que diz assim, que tudo tem um fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés e tudo que sobe e desce. Essa lei, como tem muitos ditados populares, né, que falam algo parecido, acho que é mais fácil de absorver, né, que é aquele negócio que a vida é uma montanha russa, às vezes você tá em cima, outras vezes você tá embaixo, né, e engraçado que várias culturas você consegue encontrar essa lei. Por exemplo, Shiva, né, que é o deus da destruição. Shiva vem, destrói para que Brahma construa, né, então é um ritmo também, né. Então, tudo que sobe, desce. Tudo que é destruído tem que ser construído. Não existe estabilidade no universo, né? Então, quando a gente entende isso, a gente para de ficar vulnerável às marés, né? Se, nossa, aconteceu uma coisa boa, eu tô feliz. Aconteceu uma coisa triste, meu Deus, tô triste. Não sei, eu tô com dinheiro, tô feliz. Tô sem dinheiro, não, tô triste. Então, você tem que manter a neutralidade, que é uma sublei também. Que é você aprender a lidar com essas marés para que você não fique vulnerável, para que você não seja pego de surpresa toda vez. É que nem as estações do ano, né? Eu odiava frio, eu ficava doida com frio, eu odiava, eu tinha um verdadeiro pavor de frio. E eu ficava nessa, ai meu Deus, vai fazer frio, ai meu Deus, vai fazer frio, e sofria super. Hoje eu entendi que eu preciso ser feliz o ano inteiro, não dá pra eu ser feliz só no calor e chega no frio eu sofro. Então, eu aprendi a buscar atividades legais para fazer no frio, roupas mais quentinhas para não sofrer, e hoje em dia eu posso dizer que eu até gosto do frio, né? Eu aprendi a ficar ali na neutralidade, então não importa a estação do ano que esteja, eu tô sempre bem, né? Eu não fico reclamando mais. A sexta lei, é a lei da causa e efeito. Então, todo efeito tem sua causa, toda causa tem seu efeito. Então, se eu pegar um livro, por exemplo, e derrubar no chão, ele vai cair no chão.
Então, a causa é eu derrubar o livro e o efeito é ele cair no chão. E da mesma forma é a nossa vida. Tudo que a gente faz tem uma consequência, né? E aí, quando a gente fala das leis universais, isso é muito mais abrangente. Por quê? Porque tudo que você pensa é a causa. E o que se manifesta na sua vida é o efeito, né? Então, não adianta a gente ficar pensando que a vida é uma bosta, porque o efeito vai ser uma vida bosta, né? Então, a gente tem que cuidar muito do que a gente pensa, porque apesar das leis universais, a gente não tem tanto acesso a essa informação de leis universais, enfim, então a gente acaba que não acreditando ou não dando importância, ou então porque não conhece, enfim, então a gente acha que é balela. Mas a lei da gravidade, por exemplo, se eu pegar a caneta e jogar, eu consigo provar que existe, porque eu tô fazendo isso agora, aqui e agora, o efeito é imediato, eu consigo provar isso por mim mesma, não precisa de nenhum experimento científico para isso. As leis universais, elas também são imediatas, mas elas parecem que demoram mais. Ah, eu vou pensar agora positivo, então minha vida vai ficar uma maravilha? Seria imediato. Só que a gente tem um monte de crenças dentro da gente que impedem a gente de acreditar que realmente a gente está sendo positivo, né? Então assim, ok, eu vou ser positiva agora, ai que vida linda, que maravilhosa. Só que por dentro eu tô borbulhando de problema. Óbvio que não vai ser imediato. Mas se realmente eu conseguisse virar uma chave na minha cabeça, limpar todas as crenças num segundo só, seria na hora. A 7ª lei é a lei do gênero, tá? O gênero está em tudo, tudo tem um princípio masculino e feminino. E, gente, não confunda um princípio masculino e feminino com homem e mulher e tudo que se diz a respeito desse assunto, porque não tem nada a ver, tá? Um homem, ele pode ter mais essa energia feminina, uma mulher pode ter mais energia masculina também, isso não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com energia. Então é energia yin e energia yang. A energia yin é uma energia de acolhimento, uma energia de nutrição, e a energia yang é uma energia de potência, uma energia ativa, né, de ação. É a mesma coisa assim, como que eu vou dizer, quando você vai plantar uma semente, essa ação de você fazer esse plantio é uma energia masculina. E a terra cuidando ali, né, nutrindo, é uma energia feminina. Então tudo na vida precisa dessas duas energias. A gente precisa de algo que expanda, de algo que emita uma energia, e a gente precisa de algo que acolha, para que crie alguma coisa. Por exemplo, é a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. A nossa mente consciente, teoricamente, é uma energia yang, e a nossa mente subconsciente uma energia yin. Então a nossa mente consciente, ela vai emitindo todo tipo de energia, todo tipo de crença, todo tipo de verdades ali para a nossa mente subconsciente. A nossa mente consciente, ela recebe toda essa informação e vai cultivando até que ela seja manifestada, né? Então esse princípio, ele também explica aí, né, os resultados que a gente tem na nossa vida, de acordo com os nossos padrões de pensamento. Essas são as 7 leis universais, né, as principais. Eu tirei desse livro do Kybalion, tá? Aqui vocês vão conseguir entender isso com mais detalhes, né, de uma forma mais complexa, mas superficialmente é isso, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá bom? Até mais!